Bom dia, galera do Centro Educacional João Paulo, tudo bem? Já arrumou sua estação de trabalho aí? Então arrume sua mesa, pegue seu material, se ligue na aula de hoje. Vem comigo, já vamos entrar e vamos começar nossa aula. Olá, oitavano, tudo bem com vocês? Então, vamos de aula hoje? Já pegou sua apostila? Segundo bimestre, não confunda, semana passada tinha muita gente, só porque pegou o livro novo já queria usar, mas a gente ainda não tinha acabado ainda o do primeiro bimestre. Agora sim, vamos lá, livro do segundo bimestre. Abram aí na página 21, tá? O capítulo trata da regionalização do mundo, né? Regionalização do espaço mundial, é o nome correto, tá? Então vamos comigo, vem comigo. Logo na página 21, né, ele já começa querendo explicar o que seria uma regionalização. Para você, o que é uma regionalização? Nós podemos dizer facilmente, né, com as nossas palavras, seria uma divisão, né, de um espaço, de um território, pode ser de uma cidade, né? Quando eu regionalizo uma cidade em bairros, eu estou dividindo essa cidade em bairros, né? Quando regionalizo o Brasil, né, em regiões administrativas, como aquelas impostas pelo IBGE, né, Norte, Nordeste, ou seja, eu estou dividindo o espaço brasileiro de acordo com umas características. Da mesma forma, eu regionalizo o mundo de outras tantas maneiras, tá? A que mais importa para nós, aqui, que a gente vai utilizar aqui na aula de hoje, a regionalização socioeconômica, é a que nós vamos estar tratando aqui na aula de hoje, tá bom? Então a aula começa aqui ainda na página 21, né? Onde nós falamos aqui dos países do norte e países do sul, né? Existe uma regionalização socioeconômica onde você tem o norte, normalmente países ricos, e o sul, formado em sua grande maioria por países pobres, tá? Uma exceção, quando nós olhamos aí, por exemplo, nesse mapa mundi, né, dessa regionalização, ainda na página 21, você vai ver aí que os países ricos, ou do norte, estão representados na cor azul, e os países do sul, ou seja, aqueles subdesenvolvidos e emergentes, estão representados na cor vermelha. Só que aí nós temos aí a Austrália e a Oceania, que embora estejam no hemisfério sul, tá? Na parte sul do planeta, são considerados, para efeito de características socioeconômicas, como fazendo parte dos países norte, tá? Mapa socioeconômico, Austrália e Nova Zelândia fazem parte do grupo de países ricos, ou seja, do norte socioeconômico. Então, existe uma diferença entre a posição geográfica e a posição socioeconômica. Seguindo ainda na página 22 agora, tá? A gente tem aqui o subtítulo sobre a estrutura ocupacional, né, da população mundial. E aí eu tenho a explicação sobre países... São conceitos diferentes da mesma coisa, né? Nós temos agora países centrais, ele fala países centrais e países periféricos. Países centrais são aqueles importantes, onde você tem a difusão de políticas de tecnologia, ou seja, são os países ricos, né? E os países periféricos são os países que ficam em volta desse, né? Dependem das suas tecnologias, dependem das suas empresas, né? Tem uma relação interdependente, enquanto os países centrais são mais autônomos, tá? Aí tem uma explicação aí sobre países periféricos, países emergentes, tá? E depois, ainda na página 22, começa o subtítulo sobre a estrutura ocupacional, né? Aí nós temos a relação entre PIA, tá? Que é população economicamente ativa, em idade ativa, e PEA,
população economicamente ativa, tá? A PIA vai ser todas as pessoas com idade entre 14 e 65 anos que estão, ou seja, estão nessa idade, dentro dessa idade, as que estão aptas a trabalhar, tá? E a PEA são as pessoas dentro dessa mesma idade, mas que estão trabalhando, tá? Então você tem um grupo de pessoas que estão aptas a trabalhar e as que estão de fato trabalhando, tá? Então, ou seja, elas são economicamente ativas. E outras, por algumas situações das mais complexas, não estão trabalhando. Às vezes por falta de emprego, às vezes às vezes porque não quer mesmo trabalhar. São pessoas que têm alguma relação econômica, financeira, que ela não depende de trabalho, ela consegue sobreviver sem trabalhar. Tem um parente que sustenta, então, de qualquer forma, ela é uma pessoa que está numa idade laboral vem de laboro, de trabalho, mas ela não trabalha, seja porque ela é economicamente independente, seja porque ela não consegue um trabalho, não consegue um sustento. E a economicamente ativa, população economicamente ativa, são as que estão trabalhando. E temos a população também economicamente inativa. Quem seriam esses? São os menores de 14 anos, acredito que todos vocês aí da sala fazem parte desse grupo, né? Menores de 14 anos e acima de 65 anos, que dependem do seu sustento daqueles que estão trabalhando, tá bom? Da população economicamente ativa. Seguindo aqui, página 23, nós temos o subtítulo Processos de Exclusão, tá? Onde ele trata ali, nesse mundo globalizado, né? Alguns saberes são importantes. Tão importantes a ponto de eles também servirem de processos de exclusão. Aqueles que não deterem esse tipo de conhecimento ou não dominarem certo tipo de tecnologia, eles serão excluídos, né, das oportunidades, seja ela de trabalho, seja ela qual for, né? Eu me lembro que quando eu estudava na década de 90, falava-se, né, que a pessoa que não souber informática nos anos 2000, 2010, né, como nós estamos vivendo agora, 2020, seria considerado quase que como um analfabeto. E hoje, né, no meio acadêmico já se fala que para as próximas gerações, essas gerações de vocês aí e um pouquinho mais adiante, aquele que não souber dominar a linguagem de programação vai ser também dessa mesma maneira encarado como analfabeto. Enquanto algumas gerações atrás, né, analfabeto era simplesmente aquela pessoa que não sabia ler e escrever. Então, quer dizer, conforme o homem vai desenvolvendo novas tecnologias, vai aprimorando seu conhecimento, esse conhecimento, boa parte desse conhecimento passa a ser necessário na sua vida. A ponto de que, se você optar ou não tiver oportunidade de aprender isso, você poderá se prejudicar. Seguindo adiante, né, nós temos aí agora a página 24 e 25, tá? A página 24 vai estar falando sobre a origem do subdesenvolvimento, né? O subdesenvolvimento ele está muito associado àqueles países que foram explorados, né? E foram colônias dos países centrais, hoje considerados países desenvolvidos. Aí começa a falar também dos indicadores, tá? Aí tem os indicadores importantes, indicadores Gini, que mede a desigualdade, né, social das pessoas, tá? O que é desigualdade? É a quantidade de pessoas que você tem, a diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres. Em alguns países, a diferença é muito pouca, tá? Ah, professor, todo mundo é rico na Europa? Não, nem todo mundo é rico. Mas a diferença entre a população mais rica e a parte da população mais pobre é muito menor. Você não vê um contraste tão grande como você vê em outros países emergentes ou subdesenvolvidos, tá? É um índice importante. Assim como o IDH, que também trata aqui,
né, fala do IDH na página 25, né, que é esse sim já um indicador mais completo. Ele não trata da desigualdade socioeconômica, mas ele fala de índices de pobreza, de violência, saúde, educação, e assim ele mede, aplica uma nota, né, como se fosse uma nota aos países que preenchem esse requisito, tá? Aos requisitos do IDH. E seguindo mais adiante, para finalizar, nós falamos aí do produto interno bruto, que é a capacidade de uma nação de gerar riqueza, né? E ele faz um comparativo falando do PNB, que é o Produto Nacional Bruto, né? Qual é a diferença entre eles? Enquanto no Produto Interno Bruto você tem a soma das riquezas dos países, né? O Produto Nacional Bruto, você tem a soma das riquezas geradas dentro do território nacional, mais as divisas, né? Ou o lucro das empresas transnacionais que têm sede naquela nação, mas que operam também fora, né? Então, por exemplo, você tem a Petrobras, todo mundo sabe que é brasileira, mas ela opera também fora do Brasil, né? Tem as suas subsidiárias, né? Suas filiais, seus escritórios, e o lucro desses escritórios depois voltam para o Brasil, para a sede da Petrobras. Da mesma maneira é o Facebook, o Google, né? As companhias de automóveis, que têm suas sedes, são empresas que são sediadas, né, em outros locais, na Europa, nos Estados Unidos, têm seus escritórios aqui, operam aqui, trabalham, lucram, e esses lucros são enviados para as suas nações. É comum que os países centrais eles recebem muito mais lucro das suas empresas transnacionais, enquanto e esse lucro ele é muito maior, às vezes, na maioria das vezes, que o produto interno bruto, tá? Enquanto os países emergentes e subdesenvolvidos, o produto interno bruto ele é maior do que o PNB, o Produto Nacional Bruto. Gente, é isso aí, tá? Explicando rapidamente. Tem aí o texto, tem essa videoaula, tem a videoaula de apoio, tem o texto de apoio, e eu estou aqui online, remotamente, do outro lado do telefone, aguardando suas dúvidas e esperando para se solucionar. Você pode me mandar uma mensagem de texto, você pode me mandar um áudio, você pode fazer uma videochamada. Eu estou aqui preparado e ansioso para conversar com você e tirar sua dúvida.